Colorização nos filmes. Como que os coloristas criam com tanta perfeição essa simulação de filme? Mesmo que muitos deles sejam filmados com câmeras de filme, em grande parte dos comerciais e até vídeos de criadores de conteúdo, parece que eles conseguem fazer aquela mesma textura do filme real. A textura. Cada imperfeição, aberração ótica, cada processo químico quebra o aspecto digital, que fica limpo demais. Só que por trás de cada colorização dessa, um processo quase místico, cheio de nodes na tela. Correção de cor, 1, 2, 3 nodes de color grading, film grain, halation e, é claro, sempre tem aquele misterioso LUT por trás da finalização. Assustador até para quem usa o DaVinci Resolve há mais de 5 anos. A verdade é que você não precisa fazer tudo isso do zero para ter simulação de filme nos seus vídeos. Eu vou te mostrar o caminho mais rápido para alcançar o mesmo resultado e simular filmes com a mesma precisão, com maior controle sobre cada ajuste. Hoje eu vou te ensinar a fazer o color grading cinematográfico, emulação de filme que a gente faz nos nossos vídeos. Há 5 anos atrás eu migrei completamente do Premiere Pro para o DaVinci Resolve. Um dos motivos principais de eu ter feito essa migração foi por causa do color grading, né? O Premiere Pro sempre foi muito bom em edição, tirando isso e isso aqui também, e isso aqui. E tudo isso aqui que você está vendo. Fora esses problemas, eu consegui trabalhar com o Premiere Pro aí por quase 10 anos. E migrar para o Resolve abriu um universo completamente novo do Color Grading para mim. Depois que eu comecei a usar o Resolve, o Color Grading no Premiere não fez mais sentido. Por muito tempo, eu usei o Color Grading lá até que eu descobri um workflow que mudou completamente a forma que eu colorizo os meus vídeos. Um workflow que não se baseia somente nos Power Grades do DaVinci Resolve, mas que usa exclusivamente esse plugin chamado Dehancer. Eu consegui fazer muito color grading profissional sem o Dehancer, entregar resultados maravilhosos, criei meus próprios Power Grades, mas quando eu comecei a usar o Dehancer para fazer a emulação de filmes que você vai ver aqui, o jogo mudou completamente e não importa qual câmera eu estivesse usando, seja uma ZV-E1, seja um iPhone, eu consegui replicar a textura, a cor, todo o aspecto cinematográfico dos meus vídeos e tirar aquele aspecto digital mesmo que as câmeras atuais têm. O Dehancer, ele converte esse digital em filme e faz isso com uma maestria e agilidade que, se você for tentar fazer no DaVinci Resolve na mão, vai te levar muito mais tempo, muito mais conhecimento. E o Dehancer é esse atalho para você alcançar isso. E nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como eu alcanço essa cor que você está vendo na tela. Eu vou usar 2 exemplos de vídeos, um na vertical e um na horizontal. Gosto de trazer esses 2 exemplos para colocar a gente num contexto mais de mídias sociais e um outro contexto para produções maiores, YouTube e aquele cenário horizontal que a gente gosta. Agora que eu coloquei meu óculos, o negócio ficou sério. Primeira coisa que você vai fazer é entrar no site do Dehancer, baixar o plugin, instalar no seu DaVinci Resolve e agora a gente segue para o tutorial. Aqui dentro do DaVinci eu fiz já a minha árvore de nodes e eu fiz uma árvore bem simples porque eu vou te mostrar que você não precisa de uma árvore complexa quando a gente está trabalhando com o Dehancer. Esse daqui é um vídeo que eu gravei alguns anos atrás usando uma FX30 e tá em S-Log3. Esse aqui foi um projeto que a gente fez meio recriando o John Wick. Foi para um amigo nosso, ele fez um lançamento e ficou incrível, essa cena ficou com uma textura bem bonita e a gente vai trazer esse look John Wick para essa cena, que é o quê? Aquele look Hollywood, teal and orange, sombra meio azulada, meio frio, e a gente vai reproduzir isso com o Dehancer. Eu começo aqui com o CST, com o nosso Color Space Transform, e para trabalhar com o Dehancer, eu prefiro sempre usar o Color Space Transform do que ir lá e fazer diretamente S-Log3 dentro do Dehancer. Eu sinto que eu tenho muito mais flexibilidade e que o Dehancer manuseia esse Color Space melhor quando eu trabalho ele. Então aqui no input eu vou colocar o Sony S-Gamut 3 Cine, que é o que a gente filmou, e o Sony S-Log3. Perfil de cor, você vai colocar o que você estiver trabalhando com a câmera que você estiver filmando. Filmou em iPhone, em log, dá para você colocar aí o Apple Log. Mas calma que já eu vou te mostrar como fazer isso dentro do seu iPhone, sem precisar transferir para o computador. Agora aqui no output eu vou colocar o nosso DaVinci Wide Gamut e o Gamma eu vou colocar o Cineon Film Log. Esse é o Color Space e Gamma que a gente vai estar trabalhando daqui para frente. Pulando aqui a gente já vai direto para o Dehancer. Eu não vou fazer o pré-adjustment ainda, não há necessidade. A gente já vai trabalhar diretamente com o Dehancer. Procurando aqui na galeria o nosso plugin querido Dehancer Pro. Vou arrastar para o Node e assim que você arrastar, você vai ver essa cor meio verde que não faz sentido nenhum. Mas calma, que a mágica vai acontecer e você vai ver.
Primeiro aqui em Input, a gente vai escolher Insert o Cine on Film Log, que é o mesmo perfil que a gente colocou aqui, ó, tá? E agora a gente vai começar a inserir o filme e o print que a gente quer. Existem várias emulações de filme no Behance, várias. Eu já testei diversas. Tem alguns que eu gosto mais, tem alguns que eu não uso muito. Por exemplo, o Ektachrome E100 é um que eu uso demais. Mas hoje a gente vai estar trabalhando com o Kodak Vision 3 500T. O 500T é um que eu gosto muito. Tem o 250 e o 200T, tem o 250D e o 200T, mas o 500T para mim é o que performa melhor, funciona melhor na hora de criar esse look de Hollywood mesmo. E para fechar, eu coloco aqui em Print nada mais nada menos do que o Kodak 2383 Print Film. O Print Film usado na maioria dos filmes que você assiste hoje. Batman 2383, assistiu Coringa 2383. Basicamente, a maioria dos filmes de Hollywood que são filmados em Print Film são filmados no 2383. E agora, qual que é o nosso próximo passo? Ele ainda está dessaturado e eu sempre gosto de começar com a saturação. Então aqui, ó, antes de mexer na exposição, temperatura e todos esses valores, a gente vai vir aqui no Film Developer, habilitar ele, tá? E antes de habilitar, confere se não tem nada habilitado aqui. Eu vou desabilitar o Film Grain, Alation, tudo isso aqui a gente deixa desabilitado, tá? A caixinha aqui desmarcada. Depois a gente vai habilitando. Agora eu venho aqui no nosso Film Developer e no Color Boost, que seria a saturação, eu vou puxar para o máximo. Ainda não foi o suficiente, ó. Tá vendo que ele deu essa saturada na minha imagem, mas não saturou tanto quanto eu queria. Por isso que eu crio o Pre-Adjustment, né? Aqui no nosso Pre-Adjustment eu vou fazer uma coisa, que é aqui ó, no HDR. Esse é o ajuste de saturação que eu gosto de fazer, que é menos destrutivo na imagem. Então eu vou vir aqui em 3 pontos, colocar Gama, Cine on Film Log. Eu habilito essa gama e agora ó, eu trago essa saturação de forma bem equilibrada. Olha a pele dele ficando saturada, de forma bem equilibrada, nada estourou demais. E a imagem ao todo, ela é um pouco desaturada, mas olha essas barras aqui, ó, laranjas, como elas ficaram mais equilibradas, tá vendo? Como elas saturaram sem ficar estourado em saturação. Então a gente já tem ó, uma saturação já aplicada na imagem. Agora a gente volta para o Behance e o resto é aqui que vai rolar tudo. E eu volto aqui para o input e a gente começa aqui. Exposição, dá para você controlar aqui, ó, aumentar um pouco mais a exposição se quiser. Eu vou subir um pouquinho a nossa exposição, aqui tá ótimo. Temperatura e tint, aqui é mais a correção de cor. Eu não vou colorizar a minha imagem por aqui, eu colorizo lá embaixo. Aqui é mais para equilibrar se eu sentir que a imagem está fria demais ou quente demais. Como essa imagem ficou bem equilibrada, eu vou baixar só um pouquinho aqui para trazer um pouco mais desse tom frio e um pouquinho desse tint para tirar o excesso de magenta que eu senti que está na imagem aqui, ó. Pronto. Tirei esse magenta das sombras aqui, deixei mais um pouco do esverdeado. Depois eu trago mais isso na colorização. Logo abaixo aqui em Film, no Kodak Vision, a gente tem esse Push, tá? Se eu descer, ele vai azular a minha imagem, ele estiliza bastante para o azul e joga demais azul para sombras. Eu gosto de trazer ele para frente, onde ele também traz esse azul, mas sem colorizar demais as sombras. Ele vai escurecer um pouco, por isso eu preciso compensar aqui na nossa exposição. Tendo compensado aqui, ó, a gente tem a nossa imagem já mais tonalizada. Aqui. E a gente parte para o nosso próximo ajuste. Tá bem equilibrado aqui, ó, eu subi um pouquinho a temperatura, vamos lá. Contraste Boost. Aqui se você quiser trazer um pouco mais de contraste para a sua imagem, aqui essa imagem já tem bastante contraste, foi na sombra, mas ela já está bem texturizada em contraste. Eu aplico um pouco e no Gamma Correction eu puxo um pouco para a direita aqui. Quanto mais contraste você pôr, mais o Gamma Correction vai afetar aqui ó, a sua imagem. Tá? Aqui ó. Senti que tá um equilíbrio de contraste bom, essa imagem tá com contraste bem legal. Color Separation eu não vou mexer e o Color Boost também eu já mexi aqui. Film Compression é bem legal porque nas áreas claras da sua imagem ó, você consegue comprimir, tirar esse excesso de branco, né? Se estourou alguma área da sua imagem, principalmente aqui na pele dele eu consigo trazer ó, essa área branca aqui na testa dele, eu dou uma equilibrada aqui ó, antes, depois, tá vendo? Ele comprimiu o branco da minha imagem, deixou mais suave, distribuído. No Expand, o Black Point e o White Point, ele escurece ou clareia a parte preta ou branca da sua imagem.
no white aqui, ó, eu posso clarear se eu quiser. Aqui eu gosto bastante de tirar um pouco desse excesso de preto aqui, ó, na área clara. Subi um pouquinho, trouxe um pouco de luminosidade nas áreas pretas. E pronto. E esses ajustes aqui eu não vou fazer, eu vou seguir aqui para o Color Head e aqui acontece meio que a colorização aí da imagem. Vou habilitar e aqui, ó, eu posso trazer mais para o azul ou para o amarelo a nossa imagem, trazer mais para o green, aqui ó, eu gosto de trazer esse tom mais esverdeado, puxar um pouco para o ciano, tá vendo? Trazendo esse tom mais esverdeado mesmo na imagem, esse look mais John Wick, que vai um pouco pro verde. Eu vou tirar do tint aqui e vou compensar mesmo no color grading isso. Aqui ó, fechou. Aqui eu senti que tá um pouco esverdeado as áreas claras da minha imagem, tá vendo? Aqui ó, nos nossos scopes, dá pra ver que tá um pouco pro verde. A gente consegue corrigir isso daqui simplesmente trazendo o tint de volta, jogando um pouco de magenta mesmo na nossa imagem, para não ficar tão esverdeado as áreas claras. E se as minhas sombras ficaram um pouco magenta, eu corrijo isso daqui no Color Head, vindo em Shadowstone. E agora sim, ó, eu posso trazer as minhas sombras um pouco pro azul. Se eu quiser tonalizar, fazer o Color Grading mesmo. Olha lá, sombras mais pro azulado. E posso reforçar isso aqui no meu Pre-Adjustment, colocando também, ó, pro azulado se eu quiser. O que eu não vou fazer porque já tá bem tonalizado aqui. Vou trazer um pouquinho pro Yellow aqui. E pronto. Senti que o equilíbrio da imagem está exatamente como eu queria. Nos mid-tones aqui, eu não vou puxar para azul, senão o tom de pele dele vai se perder, tá? Então eu vou até puxar um pouquinho para frente aqui. No geral depois, agora eu vou voltar aqui, ó, um pouco pro cian, mas esse mid-tones preservou para mim o tom de pele dele. Highlights é bem interessante porque lembra que eu falei para você que a gente tinha perdido, né, essa cor no highlights, até no tom de pele dele eu posso aumentar um pouquinho o highlights, se eu quiser, ó, preservar aqui. Mas a gente está falando de um tom frio de imagem, então não vou fazer isso demais. Tendo feito isso, agora a gente começa a adicionar textura. Tem o nosso filme Grain. Adicionando aqui, ó, a gente coloca o grão na imagem. Ele coloca de forma bem agressiva de início, por isso que eu gosto de colocar aqui, ó, o 50D, que é um pouco mais sutil, e trabalhar aí uns 7, talvez até uns 5. Deixa eu ver como ficou. Ó, ficou um pouquinho mais forte, um 6 tá bom. De longe não ficou tão marcante, tá vendo? Dá pra ver esse grão, mas não ficou um grão tão agressivo, destrutivo na nossa imagem. E agora o nosso querido Halation, né? Aquele ajuste que todo mundo gosta. O Halation aqui vai ser um pouco difícil de ver, porque a imagem no todo ela tá um pouco meio escurecida, mas olha na pele dele aqui, ó, o Halation presente, antes, depois. Dá pra ver que ele tá bem presente. Tem gente que gosta do Halation forte, eu não gosto, eu gosto de um Halation sutil, ó. Ainda mais uma cena como essa, aqui uns 40%, tá legal. É mais pra trazer essa textura de filme sem forçar, sem falar pra audiência, olha aqui, ó, tá em Halation, tá? Eu gosto de deixar ele presente o suficiente pra você perceber que tá com cara de filme, mas não pra te chamar a atenção. Agora a gente vem pro Bloom, e o Bloom é a mesma coisa. Ó, ele adiciona esse film Bloom, bem bonito inclusive. Olha aqui, ó, nesse galão, dá pra você ver, ó, o Bloom, ó, dando esse glow bonito, distribuído. E aqui eu vou diminuir um pouquinho, deixar mais sutil, mas tá presente também. Você vê que todos os ajustes do The Enhancer, eles já vêm bem precisos. Dá pra você mudar, dá pra você colocar o film Bloom de filme 60mm ou de 8, que é um pouco mais agressivo, e ele se comporta diferente pra cada filme que você coloca aqui, ó, tá vendo? No 16, por exemplo, ele é um pouco mais aberto. E é até um bloom interessante, que ele não fica tão comprimido, ó. Mas eu gosto de colocar o 35, que é um pouco mais sutil, e vou abaixar mais. Senti que na pele dele foi muito forte. Aqui, ó. Já foi bem intenso. Toma cuidado para não clarear demais. Clareou um pouco, eu venho na minha exposição e abaixo um pouco aqui, ó, para não deixar agressivo. E existem outros ajustes, como o Film Damage e outros aqui do The Enhancer que a gente poderia trabalhar, mas eu não vou habilitar eles. Por exemplo, tem o Overscan, que traz esse aspecto de rolo de filme, tá vendo? Você consegue até animar, fazer transições por meio dele.
Dá para você aumentar a escala dele aqui, ó, fazer alguma transição, animando isso daqui. É bem interessante o overscan do Dehancer. Tem o Gate Weave, que é um ajuste bem interessante. Tem o Film Breath, para quem gosta de colocar. E esses ajustes que emulam mais o rolo de filme mais antigo. Tem até vinheta, se você quiser trabalhar a vinheta aqui. O que eu não gosto muito de colocar, eu gosto de trazer a luminosidade real da imagem. Tá feito a nossa colorização, olha como ficou bonita a textura. O que eu faria aqui para trazer um pouco mais de ajustes finais? Tá vendo que aqui a pele dele estourou um pouquinho? Lá em cima, em Compression, eu poderia aumentar ainda mais esse Compression para tirar essa claridade da pele dele, tá vendo? Agora tá um pouco mais equilibrado. Aqui no nosso Bloom, senti que tá um pouco forte também, eu vou abaixar. Fechou. A gente tem aqui agora nossa colorização feita. Para finalizar, eu vou vir no ajuste local, selecionar o tom de pele dele aqui, isolar essa pele para a gente ter um ajuste local na pele dele mesmo, aqui. Colocar aqui ó, um pré-filter, aumentar a saturação, vir aqui na luminância, selecionar a sua pele dele e criar uma máscara inteiramente nele, só para a gente poder saturar o tom de pele dele aqui. Vou dar um zoom aqui, ó, e aumentar a saturação aqui no HDR mesmo, ó, só para que ele tenha, só para a gente ter esse skin tones mais vivo nele e abaixar um pouco a exposição, bem de leve aqui. Aí. Ah, tem um ajuste que eu gosto muito aqui, ó, esse em específico em Print, tem esse ajuste de Color Density, densidade de cor. Aqui no caso, eu senti que os vermelhos do tom de pele dele ficaram muito claros, muito estourados. E esse Color Density corrige isso. Ó, eu vou subindo, ó, sem e com, tá vendo, ó? Ele traz de volta esse tom vermelho nas sombras. Isso é bem legal para quando se perde ou se você tem em excesso isso, você pode suavizar. Esse é um ajuste que eu gosto muito dentro do próprio Dehancer. Agora sim, tá feito o nosso Color Grading naquele look Hollywood. A gente tem aqui ó, uma imagem log de uma FX30 e agora um Color Grading nível Hollywood na tela. Tendo o nosso Color Grading pronto, eu poderia simplesmente copiar e colar em um vídeo, aqui no caso que eu fiz para o Instagram, que eu já colei e olha como que ficou a colorização dele. Aqui eu colei o mesmo ajuste do Dehancer com o mesmo film stock. Olha o nosso antes, olha o nosso depois. Um conteúdo para o Instagram na vertical com a mesma colorização e textura aí de um filme de Hollywood. Outro exemplo, esse aqui foi um take que eu fiz, ó, onde a Ellen sai da câmera aqui, ó, do mouse, aqui, ó, onde a Ellen sai do mouse aqui e vem para eu digitando. Esse daqui era a nossa cor antes e depois de eu colar a mesma árvore de notes. Eu fiz pouquíssimos ajustes e consegui essa cor. E basicamente, se eu pegar qualquer take, por exemplo esse aqui, que é do mesmo filme lá do John Wick, e se eu pegar e simplesmente colar, ó, eu tiro o nosso aspecto digital de imagem e colo o nosso film stock. Color Grading de Hollywood em um clique praticamente. No fim eu só faço alguns ajustes finos, mas a base do meu Color Grading já está completamente construída em cima desse film stock, dessa emulação de filme. Aqui no meu Dehancer eu falei para vocês que existem outros perfis e emulações de filme para a gente trabalhar, então eu poderia aqui ó, no meu print de 2383, por exemplo, escolher o Glossy Paper, que eu gosto bastante e uso às vezes, e do Kodak Vision eu poderia ir para o nosso Ektachrome, que é esse aqui, ó, o E100, gosto bastante dele também. Ele cria já essa colorização mais viva, tá? E aí a gente já não tá mais falando de um color grading muito Hollywood, mas um color grading que se aplicaria mais a comercial, que traria um tom mais vivo. Claro que eu teria que fazer todo o color correction antes de aplicar isso para ter o equilíbrio. Mas a nossa emulação de filme aqui com 2383 e o Vision 3 com certeza ficou mais Hollywood. E eu te falei que dá para alcançar esse mesmo color grading também no seu iPhone, eu não menti. O Dehancer Pro tem um aplicativo para iPhone que é o Dehancer Film Emulation. Ele funciona basicamente da mesma maneira, com uma interface diferente, é claro. Eu vou estar postando um próximo tutorial falando exclusivamente sobre o Dehancer para iPhone. Faço questão de fazer um vídeo inteiro para ele, porque é um app maravilhoso. Ele é pago também, mas no próximo vídeo eu vou te provar que vale muito a pena pagar esse aplicativo, especialmente se você trabalha com produção de vídeos mobile, se você é um story maker, se você produz muito conteúdo com seu iPhone, tem um iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, 16 Pro, 16 Pro Max que filma em log e fica usando LUTs para colorizar esse perfil de cor log, você vai ver que o Dehancer faz
é infinitamente melhor do que qualquer LUT que você poderia estar usando, porque ele simplesmente vai emular filme no seu iPhone. Ele vai colocar Halation, Film Grain, Bloom, e ele vai quebrar completamente essa nitidez, esse aspecto de imagem de iPhone e vai colocar uma emulação real de filme. Então, o seu cliente, o seu público, de fato não vai mais perceber que foi filmado no iPhone. O que eu quero te falar é que se você quiser usar o Enhancer Pro para colorizar os seus vídeos, assim como a gente usa aqui na Mixtrack, se você quiser emular filmes da forma que a gente emula e ter esse color grade dentro de um só plugin, sem precisar construir árvores de node, sem precisar usar power grades, sem usar LUTs, tudo unificado e rápido para você aplicar, ajustar, copiar e colar nos seus outros vídeos. Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo um cupom de 10% do Enhancer se você quiser comprar esse plugin e começar a colocar ele no seu workflow. Na minha opinião, vale muito a pena, foi um investimento que a gente fez há 1 ano e meio atrás e eu te digo que ele praticamente se pagou no segundo mês, porque a praticidade que ele colocou no nosso workflow não tem dinheiro que pague, o tempo que você vai economizar é o tempo que você vai colocar desenvolvendo outros projetos, atendendo outros clientes, e a qualidade de color grading que ele te entrega é essa que você acabou de ver. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo, até mesmo para acompanhar o nosso próximo, onde eu vou falar sobre o Enhancer para iPhone. E é claro, ativa a notificação aqui embaixo para o YouTube te avisar quando esse vídeo sair e a gente se vê no meio do caminho.